Bem-vindos ao nosso curso de desenvolvimento de sistemas, né, turma? Bem-vindos aqui. A nossa programação é mobile aplicada a jogos digitais, tá? Deixa eu só corrigir aqui o slide. Só corrigir o slide rapidinho aqui para aparecer o que tem que aparecer, né? Beleza? Programação mobile aplicada a jogos digitais e a gente está em introdução games mobile, então, continuação da aula 2. Eu coloquei 2.1 porque não é nem 2, não é nem 3, né? É metade do caminho ali que a gente já tinha começado. Então, sejam bem-vindos aí. Quem estiver terminando a atividade e quiser me mandar, pode me mandar, vou corrigir depois, tá? A grande maioria já mandou, eu acho que 11 ou 12 já me enviaram, beleza? Depois eu preciso acesso aí à classe, a Classroom de vocês, dessa turma aqui, dessa unidade aqui, tá bom? Eu tenho lá de vocês lá, da outra, de web, e é agora de mobile. Beleza, turma? Vamos lá, então? E a gente parou aqui na parte de conceitos de games, né? Para dispositivos móveis, tá? E a gente parou bem nesse slides aqui, conceituando games mobile eletrônicos, desenvolvidos em dispositivos móveis em celulares, tablets. A gente já viu isso aqui, só estou repassando. E a gente parou aqui. Beleza? Se o professor João quiser registrar lá, né, o início da aula lá, introdução a game mobile. Perfeito. Tá? Essa aula aqui era para ser aula 3, mas é a continuação da 2. Então, eu coloquei 2.1 ali. Então, vamos lá. Videogames portáteis. Então, a gente estava falando sobre as histórias, sobre os conceitos, de como que surgiram, né? Lembra que a gente estava falando algumas coisas sobre isso? Os videogames portáteis, então, os Ranges, Relds aí, né? São dispositivos que estão nas palmas das nossas mãos, que podem ser levados em qualquer lugar, né? Lembra que eu falei do meu Nintendo Switch, né? Então, permitindo jogar e desfrutar dos jogos fora de casa, funcionam com baterias, né, próprias para isso. Ele tem o poder de processamento somente para jogos, não é igual o celular que fica processando o WhatsApp, o internet, outros aplicativos, outras funcionalidades. Então, ele é dedicado a isso, né? E não precisa estar constantemente conectado a uma fonte de energia e também não à internet também, né? Dá para jogar offline direto aí também na rua. Por isso essa mobilidade aí é importante desse console aí, beleza? Dentro dos videogames portáteis, a gente continuar a história aí, né? Por serem dispositivos menores, essas plataformas costumam ter um hardware menor, menos potente aí que os consoles tradicionais. Então, a gente tem esse déficit aí, apesar que a tecnologia está muito avançada, então a gente tem hardwares potentes também nesses portáteis hoje, né? Mas, ainda, comparado com um console normal, né? Ou um PC, claro que vai ser desproporcional aí a comparação. Mas temos muita potência, assim, nesses aparelhos, né? Esses aqui são aparelhos mais antigos, que estou mostrando na imagem aqui, né? Um Game Boy, o Advance aqui, da época de 900 e bolinha, e o Brink Game aí, não sei se alguém de vocês conhece essas referências aí. Se alguém de vocês tem referência desses games aí, dá um ok, fala alguma coisa, comenta alguma coisa aí nos comentários para nós, por favor. Guilherme falou que sim. Né? Tem gente mandando aqui atividade, tá? O Davi reenviou a atividade, é isso? Quem reenviou a atividade, fala para mim, deixa um comentário para mim tentar reavaliar de novo a nota, tá? Vamos lá. Em gerações mais antigas, então, era comum jogar diariamente em dispositivos como o Game Boy ou os PS Vita, né? Quem teve aí PS Vita ou conhece PS Vita, os minigames mais antigos aqui, né, que eu comentei, os Brick Games, né? Eu joguei aqui com o Brick Game, tá? Joguei bastante, tá? Essa tela aqui monocromática mesmo, né? E é isso aí, não tinha muito recurso, não. E dá para se divertir bastante, né? Então, alguns exemplos desses dispositivos aqui a gente já comentou aqui na nossa aula, e vai estar trabalhando ainda nessa questão aí dos portáteis. A gente tem que vir com história, turma, até a gente conhecer bem, para a gente vir para a programação mesmo, criar alguma coisa aí de jogos para mobile, beleza? A gente vai ter que simular bastante aí essa questão de mobile por causa das máquinas, né? Configuração das máquinas aí.
né? A gente não consegue aí rodar o Android Studio ou algum outro software aí que vai fazer esses jogos aí dentro do mobile, né? Tá? Ou outras engines aí, então a gente vai migrar aí para alguma coisa que seja mais web mesmo, mas com a referência aí os conceitos de programação mobile mesmo, tá? Então, continuando a história aqui, os antigos minigames, né, também conhecidos como os Bricks Games lá na época, são exemplos de consoles portáteis vindo lá, né, mais antigos lá, quem de vocês aí não vai conhecer, não é da época de vocês, mas provavelmente já viu alguém ou viu alguma coisa na internet, ou algum conhecido aí, né? Então eles se tornaram muito populares lá nas décadas, né, nos anos 90, e esses controles aí, os controles, a tela e os alto-falantes fazem parte do único dispositivo, tá? Em vez de possuir uma tela feita com uma grade de pequenos pixels, esses aparelhos geralmente têm telas personalizadas, projetadas para rodar jogos com o mesmo design, tá? Então ficava fácil, em vez de construir uma tela de resolução, eles construíam uma tela com o mesmo design, né? Ficava fácil para eles programar dessa maneira. Então, o principal jogo que tinha nesses dispositivos aí, desses minigames aí, era o Tetris, né? Quem conhece aí o Tetris aí? E também a gente pode incluir aí nessa lista aí, né, o Arkanoid, o Serpente, é muito famoso, até hoje o Serpente é muito famoso, é jogado, né, os meus alunos, eu vejo bastante eles jogando Serpente, jogo de corrida, até mesmo shots em app, né, e semelhante ao Galaga, tá? Tá. Tiros e alguma coisa a mais, beleza? Alguém tem referência, quer falar alguma coisa aí desses jogos aí? Alguém que se arrisca a falar alguma coisa desses jogos? Vamos lá ver. Deixa eu testar aqui uma possibilidade aqui, eu já passo para vocês aí, só um pouquinho. Então, para quem não sabe, para quem não viu, para quem não tem referência, ó, segue o link aí para vocês. Vamos testar lá o joguinho aí, lá da época de 90, né? Eu acho que não é nem na época do João, porque o João é bem novo aí, só o professor que é mais antigo aí. Mas a gente jogou aí bastante Tetris, né? Tá? Então, aí, ó, o link para vocês, precisa dar uma testada aí, uns minutinhos aí para a gente descontrair um pouquinho. Deixa eu compartilhar minha tela aqui também. Que pena, né? Que pena. Vamos lá. Então, só para mostrar para vocês ali um pouco ali, estava me divertindo se deixar, fico jogando ali. Esse que é o problema, né? Vamos lá, vamos na sequência então. Só para vocês lembrarem, ver aí, não deu para você jogar, que pena. Videogames portáteis, então, continuando a história. Posteriormente, com a evolução da tecnologia dos games portáteis aí, né? A Nintendo lançou o Game Boy. Quem aí lembra do Game Boy, ou conhece, ou tem um Game Boy aí? E depois o Game Boy o Advance, né? Que eu estava falando ali, referência do slide passado ali, tá? Os gráficos melhores, lançado lá em 21 de abril de 89, lá no Japão, né? Os japoneses são responsáveis por grande gama dos jogos aí, né? Ó, o Eduardo falou que jogou bastante, né? Já jogou jogos Game Boy aí, muito mesmo, né? Bom, muito bom, né? Gráficos aí, graças aos japoneses, aí, 31 de julho de 89, né? Na América, aí, o aparelho foi projetado para ser o console portátil e cabia no bolso, né? Ó, a Eloá falou que joga no ônibus quando não tem internet. Isso aí. Essa que é a ideia dos jogos, né? Desses tipos de de consoles, a gente poder jogar sem internet ou em todo lugar que a gente tiver. Eduardo já disse que já zerou o Pokémon Red há umas 20 vezes já, né?
Muito top, muito da hora, né, Eduardo? Essa sensação aí é muito bom, muito top. E para nós aí, para vocês, eu não sei, mas para nós aí que é um pouquinho mais velho, é uma nostalgia total, né? A gente jogar esses jogos aí nos dias de hoje. Então tá, continuando aqui, né? Cabia ali no bolso, qualquer camisa, calça, fácil de levar, simples, processador simples, tinha apenas 4,9 Hz, né? Megahertz, display preto e branco, o eficiente, as pilhas duravam de 20 horas, né? Olha só, era a pilha e durava 20 horas. Isso aqui é sonho de consumo, né? Você ter 20 horas de uso de bateria aí, tá? Os portáteis de hoje não conseguem ter essa autonomia aqui, mas também processamento e gráficos, né? Totalmente diferente. E mais acessível que o console de mesa, né? Então, por isso que ele fez sucesso. O console portátil, ele era mais acessível do que uns consoles de mesa que tinham na época. E seus jogos mais famosos são a linha do Pokémon, né? Então, aí, até hoje em dia, existe aí fãs aí dos Pokémons oriundos aí, vindos aí dessa época também, tá? Graças aos japoneses aí, nós podemos desfrutar aí dessa portatilidade aí, né? Lançado lá no Japão também, né? O Japão tem grande fatia no mercado sobre os games. Em 17 de dezembro de 2011, na Europa e na América Latina foi um pouquinho mais para frente ali, né? 22 de fevereiro de 2012, quase um ano depois, pela Sony. Então a Sony lança aí o famoso console aí PS Vita, né? Quem de vocês aí tem um PS Vita, jogou PS Vita ou conhece o PS Vita, né? Gente, a gente está falando de consoles aqui que na época era um pouco mais barato que os portáteis, eram um pouco mais é, baratos do que os consoles, mas não era tão barato assim não, tá? Era só quem tinha um pouco mais de condição ali para ter um aparelho desse, né? O Eduardo falou que jogou. Hoje em dia, né, para ter um aparelho também não é tão fácil assim, né? Você tem que ter um pouco de pataca ali, né? Tem que ter um pouco de grana ali, tá? Para investir nesses brinquedos aí. Nessa geração aqui, os videogames portáteis, né, com gráficos melhorados, já o PS Vita aí, a Sony trouxe aí gráficos melhorados, botões, interações, tecnologias com acesso à internet, né? Então, esse console aqui nessa época aqui, ó, em 2011, não muito tempo atrás, né, turma? Pouco tempo atrás, com acesso à internet, que não tinha internet, tá, nos consoles. A interação tecnológica, né, desse acesso à internet facilitou um monte de gama aí dos jogos. O primeiro modelo de dispositivo apresentava formato super oval, uma tela OLED, olha só, tecnologia chegando aqui, ó, mas não tão longe aqui, né, em 2012, a tela OLED, tá? Capacitiva sensível ao toque, olha só, touch, né, 5 polegadas, é, e possuía tem duas alavancas analógicas, né? Essas alavancas aqui também, depois a gente vai estudar a evolução dos controles, né? Muito top aí esse tipo de jogabilidade através dos controles. Possui duas alavancas analógicas, né? Teclas direcionais digitais e um conjunto de botões padrões da Sony, tá? Esses controles aqui, ó, é a marca registrada dos consoles, tá? Surgiram depois aqui, e essa marca registrada aqui da Sony, né? Triângulo, bolinha, X, né? Bolinha, triângulo, quadrado, X, né? Quem aí já não fez sequência, né? Frente, trás, bolinha, bolinha, triângulo, X, X, quadrado, quadrado, né? Altas sequências aí para jogos aí, né? Quem tem referência aí, né? Sabe aí do que o professor está dizendo aqui agora, né? Fala lá, Júlio. Manda lá para mim que eu já vou corrigir, então. No intervalinho aqui eu já dou uma olhada lá, Júlio. Obrigado. Quem mais mandou aí junto com o Júlio aí? Dentro aqui, então, ainda dos primeiros telefones. Então, vamos um pouquinho aí, voltar um pouquinho mais a história aí. A gente tem lá. Tá, eu sei que vocês vão falar assim, professor, mas a gente vai ter que falar um pouco de história. Vou, na nossa aula vai ter um pouco de história. Vamos voltar lá, né, na nossa origem, de como que surgiu aí o mobile, tá? Os jogos mobiles aí na nossa mão. Então, vamos voltar lá um pouquinho, falar dos telefones também. No caso dos primeiros dispositivos móveis aqui, né, não específicos para jogos, então nessa época não tinha
essa especificação aí dos mobile, dos smartphones, né? Não sendo também videogames portáteis, como exemplos anteriores, temos referência aqui os primeiros celulares não smartphones que possuíam suporte para executar jogos nativos. Olha só, Nokia aqui, celular nativo, tinha alguns jogos lá, né, nativos no celular, no sistema operacional do celular. Exemplo disso são os celulares Nokia, conhecidos como populares como o tijolão. Vocês, não sei se vocês têm essa referência aí, mas a gente chamava de tijolão porque era grande mesmo os celulares, né, e pesados. Só que também era uma máquina uma tanque de guerra, né? Se derrubasse no chão, podia tacar na parede que não quebrava. Tá? E o Motorola V3, depois, que surgiu aí depois, mais moderno, mais fino, né? Mais elegante ali, não tão pesado, não era tijolão. Beleza, Bernardo? Valeu, meu querido. Vou reavaliar. Quem reenviou de novo, vou reavaliar e vou melhorar a nota lá, tá bom? Ambos os modelos aqui, tanto o Nokia normal, né? Como o Motorola V3, né? Quem conhece o famoso toque do Motorola aí, né? Hello, Moto. Ambos os modelos fizeram muito sucesso lá na década de 2000. Tá? Eu vivi isso, né? Então eu posso falar com propriedade aí sobre esses aparelhos. Eu tive também. E para poder passar para vocês, né? Vocês já, não sei se já viram um desses, já pegaram um desses na mão, mas história vocês conhecem e agora um pouco que o professor está contando para vocês. Então, antes da ascensão dos smartphones, eram esses aparelhos celulares aí que nós tínhamos à disposição, meados de 2000, tá? E a gente vai construindo agora a evolução aí até chegar nos smartphones, né, nos dias de hoje, tá? E não é tão antigo assim, né? Não é, é um pouco recente tudo essas evoluções aí, tá, turma? Eu até estou preocupado, que eu sempre falo na minha aula, que 2026 a 2030 vai ter um boom aí de tecnologia tão gigante, né, tão mais rápido que tudo que aconteceu até agora. Tá? E é tudo meio recente essas tecnologias aí, né? Não é muito tempo atrás, não. Aí tá o joguinho da Snake rodando aí numa GIF aí no celular do Nokia. Era esse tipo de jogo que a gente tinha nos celulares aí na nossa época, tá? Na época, umas décadas atrás aí. Muito interessante, dava para jogar aí, de se distrair um pouco nas filas dos bancos, porque vocês não sabem o que é fila do banco, né? Que não é da época de vocês. Hoje nem tem, nem se vai muito ao banco e muito menos ainda tanta fila assim. Mas quando você vai no banco, tem fila grande. Eu fico jogando, fico no WhatsApp, fico ali no TikTok, vendo outras coisas, né? Ou levo os portáteis, né? Os games portáteis, mas a gente não vai muito no banco, não, muito raro. Se precisar uma vez ao ano, é muito aí. Voltando aqui então, né? Lançado lá em 2003, com mais de 250 milhões de unidades vendidas. Esse foi o Nokia 1110. Foi um dos celulares mais vendidos da história. E entre seus principais recursos estava a lanterna. Olha só, o celular tinha lanterna. Nunca na vida se imaginava que um celular ia ter lanterna integrada, né, compatibilidade com as capinhas personalizadas da Nokia. Ó, capinha personalizada. Então, tudo nessa época aí, gente, era tudo demais, tá? A gente nunca imaginava que ia chegar nesse ponto da tecnologia, do avanço aí. E foi um dos modelos mais baratos lançados pela companhia, né? E que tornou extremamente popular para os padrões da época. Sua aplicação e jogos mais conhecidos eram o Snake, né? O Snake é raiz, é tradição, né? É lenda, então até nos dias de hoje a gente tem ainda e joga Snake, né? O jogo da cobrinha, o famoso jogo da cobrinha aí. Quem aí não joga Snake, ou quem não gosta de Snake aí? Só para a gente descontrair um pouco aí. É difícil não gostar. Um jogo simples, fácil, parece bobo, mas tem aí bastante agora recursos tecnológicos de interface, né, gráficos aí. O Guilherme falou que não gosta. Mas é raro as pessoas que não gostam, né, que não jogariam. Se não tivesse nada para fazer, não jogaria, né, Guilherme? No primeiro ano, desenvolveram, né, o game desse estilo no Squash, né? Eu acho que vocês, não sei se vocês trabalharam com Squash lá no primeiro ano. Lembram? Trabalharam? O que vocês trabalharam aí no primeiro e segundo ano aí? Vocês não fizeram nada de programação, desenvolveram algum jogo, alguma coisa lá no Squash? Nada, 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 nada? O Guilherme não sabe nem o que é o Squash. Squash é uma plataforma de programação por blocos, né? A gente não precisa usar uma linguagem de programação específica, mas sim blocos.
E a gente consegue construir vários jogos lá, existem jogos bons lá, né? Tem mais alguém aí, fora o Guilherme, que não conhece Scratch? A gente pode trazer alguns projetos para a gente desenvolver lógica e programação no Scratch aí também na turma para vocês. Veja aí, turma, me respondam mais as outras pessoas aí, os outros alunos aí. O professor João podia perguntar aí na turma e me retornar aí. Fica mais fácil, daí ficar perguntando para todo mundo. Acho que tem gente que às vezes acaba nem escutando direito o que o professor está falando, né? Vamos lá, o professor João levanta essa questão, a gente vê aí depois a possibilidade de a gente fazer um projetinho lá no Scratch. O Guilherme gostou da ideia. Continuando aqui, já um pouquinho mais avançado, aí, 2, 3 anos depois, né? 2024, 2004, um celular com design mais complexo, né? Complexo e elegante para a época. Eu tive um celular desse aí, um V3, né? Começou a surgir para o público essa linha de celulares dobráveis, né? Mais finos, mais leves. Motorola, o V3 se destacava aí com seu modernismo, né? Ó, tela mais colorida, tá vendo ali? Telinha colorida, trazia um corpo de alumínio leve, espessura fina, teclado plano com luz no fundo azul futurista, né? Esse teclado aí era de metal, tá? Então, fino, de metal. Duas telas, né? Duas telas, uma interna e outra externa. Então, na parte da tampa tinha uma outra telinha. A câmera VGA com zoom digital, uma câmera bem legal para a época, tá? Sua aplicação de games tinha melhor resolução, mais pixels e mais FPS, tá? Quadros por segundo. Então, tinha joguinhos mais interessantes aqui já nesse V3 aqui lá em 2004, tá? Então, a gente está falando aí, né? 22 anos, né? Atrás aí, né? Tá. Não muito tempo, né? Mas era o que tinha aí de tecnologia da época. A partir daí, então, né, dessa base, chegamos aos aplicativos atuais, os games mobile, né? Mobile, né? O que você quiser falar aí, né? Visto que a gente viu aí durante a aula. E pode ser nativos, híbridos ou web apps, né? Então, a gente tem aí uma gama aí de soluções aí para trazer os jogos para nossos aplicativos. Seja eles nativos do próprio videogame, dos próprios celulares, híbridos ou web apps, né? Tá? Isso aqui inclui aplicativos, né, dos games. Os jogos para dispositivos móveis são geralmente casuais, já que o uso deles, o aparelho não é atividade primária. Lembra que eu falei para vocês? Celular joga, dá para jogar? Dá. Celular, ele fica bom para jogar? Fica. Tem uns gráficos legais? Tem. Só que ele é um dispositivo que não foi feito, né, exatamente só para jogos. Então, a sua atividade primária não é jogos. Então, diferente de um console de mão ali, né? Por exemplo, Nintendo Switch ou o videogame da Sony, né? O console da Sony ali, portátil, né? Ele foi exclusivamente, a atividade primária dele é processar jogos, somente isso. Então, vai ter diferença aí nos processamentos e na qualidade. Mas sim, a forma de passar o tempo melhorou bastante aí com os smartphones na mão, né? Porém, com a evolução dos dispositivos principais, né? Com as melhorias no hardware, no software, né? Das baterias também, né? A parte do hardware, principalmente a bateria, e também das placas de vídeo, né? Jogos mais sofisticados começaram a ser criados aí para os aparelhos de mão, né? Os celulares, smartphones e os mobile. E os mobiles não, né? E tudo isso é mobile, né? Beleza? Tudo tranquilo por enquanto aí? Estão conseguindo me acompanhar aí? É muita história, né? Daqui a pouco a gente coloca a mão na massa aí, fica tranquilo. Os displays, os designs de interface foram desenvolvidos especificamente, né, para aplicação de games lá em dispositivos móveis smarts. A tela apresenta um HUD, né, o Heads Up Display ali, né, que a gente chama de HUD, adaptável à tela do smartphone ou tablet, né? Também sugiro os tablets aí nessa configuração toda aí. E tanto na horizontal quanto na vertical, a gente pode se jogar agora os nossos jogos aí nos nossos aplicativos móveis, assim como a emulação de controles também, né? Nas suas telas, com o melhor designs de UI aí, né? Para o chamado controle de mão. Então, implementados aí na tela de jogos, esses controles, né? Fica mais fácil a emulação aí de botões direcionais necessários para consoles de controle físico e controle de mesa, né?
Beleza? Então a gente faz a simulação desses controles aí agora na nossa tela de celular ou tablet, né? Bem muito mais fácil, muito mais acessível e o design de UI aí ficou muito mais agradável e muito mais usável, né? Usabilidade total aí para nossos jogadores, né? Apesar que quem joga em tela grande, assim, em tablet, fica bom, porque a tela é grande, mas o conforto ali, né? A pegada, a posição da mão ali, né? Fica muito desconfortável, né? Beleza? Quem joga aí em tablet, em alguma coisa aí também, pode me falar? Tem tablet, né? E gosta de jogar em tablet. Ah, Isadora disse que joga, né? Ó, bate e rebate agora, vocês me ajudem aí. Vamos pensar um pouquinho sobre os jogos que eles fazem, sucesso, né, no universo do mobile. Então, cite aí pelo menos 3 games mobile que você conhece e que você gosta aí. Vamos lá? Clash Royale é o clássico, né, Guilherme? O que mais? Fala, galerinha, desculpa aí. Free Fire, eFootball, Minecraft, o Davi falou isso, esses jogos aí. O Bernardo falou que jogo de celular ele acha ruim e tem um específico, não tem nenhum específico. E o Bernardo tá mutado, tá mutado. O Davi e o Bernardo falaram que estava mutado. Beleza. Mais alguém quer falar alguma coisa aí de jogos? Então a gente tem aqui, né, os jogos aí que a gente conhece, que é bem famosos aí por aí. O Angry Bird, né? Flappy Birds, Fruit Ninja e Free Fire, né? São jogos aí que a gente conhece, que é o mercado, que é a atualidade aí que todo mundo joga, a grande maioria joga. São jogos famosos, clássicos aí dos mobile, né? Beleza? Algum de vocês aí joga e gosta desses jogos aí? Ó, o Guilherme falou que joga todos. Cara, Fruit Ninja é muito top, né? Joguei muito, 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 muito aí perto dos lançamentos. É muito viciante. Começa a jogar, né? Angry Birds também é legal, né? Joguei bastante também. E todos esses jogos a gente baixava no celular, né? Então ele é muito atrativo ali, tá muito na tua mão, né? Você olha pro jogo, você olha um desenho, você olha um vídeo ali, você olha, pô, esse jogo é legal. Você abaixa no celular. Baixou no celular, começou a jogar, já era. Você acaba viciando aí nesses jogos aí. Beleza? Aí a gente tem aí, então, uma game jam aí. Vamos fazer uma game jam, tá? Vamos praticar aí uma jogatina aí, né, nessa aula de hoje. Vamos analisar, então, aí, vocês, não sei como que vocês vão fazer, né? Vocês falaram que a internet de vocês bloqueia aí alguns jogos, né? Tem alguma coisa que não bloqueia aí? Vamos tentar, tá? Análise de jogo no computador, vai ser essa game jam. Você vai acessar o seu computador da escola, vai iniciar um jogo online que você gosta aí, né? Ou que você consiga acessar aí na escola, que vai ser difícil. Pode ser um jogo no navegador ou um disponível no computador da escola, se tiver algum jogo aí instalado no computador aí também. E vai responder as questões embaixo aqui que eu vou enviar. Não vou enviar no Google, né? Na verdade, porque eu não estou com a sala de aula de vocês. Mas eu vou deixar aqui para a gente responder no chat mesmo. Todos, 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 e no computador não tem nenhum jogo.
Não, todos não, quer ver, ó? Como que vocês conseguiram acessar os jogos da web ontem, né? Algum jogo da web vai conseguir aí. Deixa eu ver aqui, eu tenho um jogo. Ah, no outro laboratório. Veja aí, turma. Faça uma equipe aí, faça um grupo aí. Quem conseguir acessar, faça o grupo aí com essas pessoas que estão acessando e tente fazer essa game jam aqui, ó. Vocês vão analisar o computador primeiro. Então, vocês vão me dizer qual que é o modelo do computador que está disponível aí, né? Se disponível, sistema operacional, memória RAM, processador que está na máquina de vocês. E daí vocês vão fazer análise do jogo. Nome do jogo, gênero, se é ação, estratégia, aventura e modo de jogo, né? Se é single play, multiplayer, cooperativo e etc. Tipo de câmera que está usando o jogo, 2D, 3D, visão superior, lateral, etc. Estilo artístico, né? Se é pixel art, realista, cartunesco e etc. E a mecânica principal, né? Como o jogo funciona, plataforma tiro, puzzles e etc. Tá, vamos lá? Vamos fazer essa pequena game jam, hein? Todo mundo entregou o trabalho já, né? Só ficou o Alexandre, o Arthur, Johanna, Lucas, Gabriel e Murilo que não entregaram. O resto todo mundo entregou, eu já vou analisar novamente aqui e depois eu dou a nota, tá? Sensacional, pode ser pelo celular. Permitido o uso do celular aí. A nossa aula termina que horas, professor? 9 horas, né? Em turma, nossa aula termina 9 horas, certo? Professor João, Oi, professor. termina 9 horas? Isso. Deixa eu só confirmar aqui. 9 horas. Ô, professor Sidney, depois eu tenho Tá sem que... áudio aí. Acho que tá. Espera aí, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Tá. Espera aí, eu fiquei sem áudio aí, teu. Tá. Calma aí. Fiquei sem o teu áudio aí, não sei o que aconteceu. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Oi, professor. Tá me ouvindo? Alô, alô, professor? Tá. Não consegui ouvir. Não sei o que aconteceu aí. Agora sim, agora saiu o áudio. Oi, professor, tá me ouvindo? Agora estou te ouvindo. Me escuta? Agora tá me ouvindo? Tá. Pode ser sim, professor. Principalmente acho que a gente vai... Teremos aulas ali junto segunda-feira. Aí a terceira aula eu já tenho no Maria Gorete. Aí para eu fazer esse deslocamento, tá? Fechou então. Beleza? Vamos terminar a Tamo aula aí, junto, hoje. meu querido. Falou, Muito meus obrigado, queridos. viu? Professor, aquele abraço. Tchau pro Vai. professor Sidney, pessoal. Por hoje acabou, pessoal. Tchau, tchau, professor. Valeu. Tchau, valeu, obrigado. Abraço. Abraço, valeu, galera. Gabriel, Bernardo, Felipe, Eduardo, Davi, Guilherme. Valeu, galerinha.